Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queridos irmãos, é sempre para nós um prazer retornar a essa igreja para se alegrar juntamente com a igreja. Sabemos que Jesus é bom e a Bíblia diz que a sua misericórdia dura para sempre. Já leu a palavra oficial, pastor Paulo? Então a igreja pode ficar sentada. Eu quero fazer menção aqui de uma palavra que está no livro de João, quem quiser acompanhar. João capítulo 8, verso de número 4 a seguir. João capítulo 8, verso 4. E pondo-a no meio, disseram-lhes: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. E na lei que nos manda Moisés, que as tais devam ser apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia a eles. E com insistência perguntando-lhe novamente. Ergueu-se, pois, ele e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E tornando a inclinar-se, voltou a escrever na areia. Quando ouviram isso, saíram de um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, e ficaram tão somente Jesus e a mulher. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém, mas perguntou: Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá em paz e não peques mais. Amém, irmãos? Vá em paz e não peques mais. Queridos, está conosco o pastor Djavan. Eu vou dar uma oportunidade a ele, depois a gente volta aqui para meditar um pouco nessa palavra que nós lemos. Pastor Djavan. A paz, meus irmãos. Amém. Deus abençoe essa igreja. Amém. Não vamos delongar, que a gente vai mastigar hoje a palavra de Deus que vai ser pregada pelo nosso pastor Divaldo. Mas eu quero ministrar um pouquinho aqui com os irmãos. Desde já desejo que Deus abençoe essa igreja, os demais irmãos, o pastor da igreja, os demais obreiros. Salmo de número 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém. Esse texto todo mundo conhece. Alguns sabem falar até de cor. O Salmo de número 91. A Bíblia Sagrada ela é completamente poderosa. Ela é tão poderosa que o mundo e as demais religiões consideram a Bíblia Sagrada. Especialmente nos livros dos Salmos. A gente sabe a importância que tem no livro dos Salmos e como testifica no mundo que algumas pessoas têm como amuleto. Alguns imprimem em quadros e colocam na porta de suas casas. Outros colocam aberto no carro, alguns na cabeceira da cama. E, enfim, chegam pessoas até a tatuar trechos do Salmo 91 na sua própria pele, imaginando que aquilo traz proteção. Porque, de fato, os Salmos são extremamente poderosos e as palavras que são em toda a Bíblia são muito poderosas. E quando eu leio o Salmo de número 91,
pesquisando, e a gente descobre que o passarinheiro não era nada mais, nada menos do que um caçador. Mas não um caçador comum. Era um homem profissional que vivia e dependia daquele ofício, daquela caça, em que pessoas nobres, ricos, reis, que colecionavam pássaros, como a gente vê hoje, muita gente que coleciona pássaro, cunhó, catal e outros pássaros, mas eu não entendo de pássaro, não vou aqui falar muito sobre pássaro. Mas o passarinheiro era um homem especialista no canto e em capturar pássaros nobres. Repito, não eram pássaros comuns, esses pássaros que ninguém dá valor, eram pássaros que eram tidos como nobres e muitos queriam ter em suas gaiolas. E na busca desses pássaros, ele passava por dias na mata, amando as suas arapucas e ouvindo o canto. Ele sabia a música que o pássaro gostava de cantar, o tipo de canto que ele tinha. Ele sabia aonde o pássaro gostava de comer as suas comidas, qual era o alimento específico do pássaro, se era uma fruta, se era o alpiste, se era capim, se era folha, se era insetos. Ele sabia onde o pássaro gostava de parar para beber a sua água, para matar a sua sede. E segundo os historiadores, ele ficava até 15 dias no mato, e ele era paciente e astuto, porque ele tinha que voltar para sua casa ou para o seu chefe, aquele que o contratou, com o produto que era aquele pássaro, para ele ganhar sua recompensa. E ele atraía os pássaros com o jeito de cantar. Ele sabia copiar o canto do pássaro, porque ele sabe a música que o pássaro gosta de cantar. E ele oferecia a comida que o pássaro gostava de comer. E com o tempo, aquele ser estranho que oferecia algo diferente, uma comida fácil, uma música agradável e uma água fácil para aquele pássaro, aquele ser estranho passava a ser um ser ambientável, normal. Acostumei com a presença dele, quem sabe até agradável. E isso, com os dias, fazia com que aquele pássaro nobre se aproximasse do caçador. E acontecia que em determinado tempo, aquele caçador conseguia colocar aquele pássaro na gaiola. E hoje não é diferente. Muitas vezes nós estamos no nosso dia a dia e de repente aparece uma oferta, aquela grande, aquela nobre e linda oferta que antigamente chamava a nossa atenção. E o caçador começa a cantar com um canto que agrada aos nossos ouvidos, falando coisas que mexem com a nossa alma. E talvez chamando-nos para comer uma comida que outrora gostávamos de comer e hoje a gente não come tanto, porque nós sabemos que tem ofertas que não é para nós recebermos, tem mesa que não é para nós sentarmos, tem caminhos que não é para nós andarmos, mas de tanto chamar a nossa atenção e nos oferecer algo, aquilo parece ser comum, parece ser normal, se ambienta no nosso meio e de repente a gente está sendo atraído pelo caçador, pelo passarinheiro, e quando menos espera, aquele pássaro nobre, que é você, que é eu, acaba caindo no laço do passarinheiro. E eu acho que você está entendendo a mensagem de Deus nessa noite, que aquela proposta, que aquele encanto, que aquele meio que está te atraindo, que aquela sedução que está chamando a atenção, não vem de Deus, é apenas um caçador que recebeu uma oferenda, uma oferta para atrair a tua atenção e te derrubar. Mas nessa noite, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Deus abençoe, Glória a Deus. Olha aí, irmão, tá vendo? Deus está dando livramento aí a alguém. Quem sabe estava prestes a cair no laço do passarinheiro. Queridos irmãos, pastor Cláudio nos falou que é a última Santa Ceia, se Jesus não voltar. A próxima só em 2025. E
você pode dizer que é mais do que vencedor, porque foram 12 reuniões como essa durante todo o ano de 2024, e nós estamos na 12ª reunião de Santa Ceia, e podemos dizer que o laço quebrou e nós escapamos, amém? Queridos, a palavra que nós lemos nesta noite fala acerca da graça de Deus. E nós estamos aqui nesta noite porque nós fomos alcançados pela graça do nosso Deus. E sabemos, querido, que se não fosse a graça, que é o favor imerecido do nosso Deus para com as nossas vidas, não estaríamos aqui. É tudo pela graça. E essa passagem que ora nós acabamos de ler, simplesmente há um encontro aqui extraordinário entre a graça e a lei. E a Bíblia diz, queridos, que o Senhor Jesus, Ele estava escrevendo no chão, e vieram os homens trazendo aquela mulher, acusando aquela mulher de ter pecado, e tal pecado que, segundo a lei, deveria ser apedrejada. E na verdade aqueles homens queriam pegar o Senhor Jesus em uma contradição. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é aquele que conhece o propósito de cada coração aqui nesta noite. Foi o salmista quem disse: Senhor, Tu conheces o meu deitar e o meu levantar, e de longe Tu entendes os meus pensamentos. E o mesmo salmista disse: olha, Senhor, ainda que a palavra não me chegue à minha boca, o Senhor já sabe qual é a palavra que eu vou pronunciar. Então o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele conhecia as intenções dos corações naquele momento. Mas o mais importante aqui, irmãos, para nós aprender, é porque a graça de Deus está se manifestando em nossas vidas. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nada somos. Porque nós somos simplesmente homem sujeito a falhas, sujeito a tropeçar, a cair, a vacilar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que se manifestou Jesus para a glória de Deus Pai. E a Bíblia diz que Ele se fez homem e habitou aqui entre os homens para poder resgatar a minha vida, a tua vida, a vida do mais vil pecador, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Não podemos, irmãos, se gloriar de nada, viu? Nós somos simplesmente pobres e miseráveis. Agora, através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos servos, filho por adoção. E foi Jesus quem garantiu a minha vida, a tua vida, nós estarmos aqui nesta noite. Porque se nós olharmos, irmãos, para outrora, podemos perceber o quanto o inimigo de nossas vidas, muitos de nós aqui, talvez poucos, tiveram a oportunidade, o privilégio de nascer no Evangelho, de não experimentar o mundo. Mas mesmo aqueles que não nasceram no Evangelho, que experimentou os prazeres do mundo, aqueles que muitas das vezes foram até escravos
E eu conversava, pastor Cláudio, pastor Djavan, essa semana com uma irmã, e ela me dizia: pastor, eu nasci em um lar aonde já era tradição dos meus avós e bisavós servir a outros deuses. Eu não conhecia a Deus. Os meus pais não conheceram Deus, o Deus verdadeiro. Mas a Bíblia diz, irmãos, que há um propósito. E alguém pode até achar que existe coincidência, mas o nosso Deus trabalha com providência. E às vezes alguém pode achar que foi obra do acaso, mas não. A Bíblia diz que Deus tem um propósito para a minha vida, para a tua vida, para a vida de todos quantos estão aqui na terra. E a Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E a Bíblia diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. E ela disse: pastor, eu desperdicei a minha juventude. Eu era uma jovem, e o pastor Djavan trouxe aqui uma ilustração acerca da atração. E muitas das vezes, irmãos, o inimigo, ele usa de artifícios para nos atrair. E o interessante é que a palavra diz que, se possível for, o inimigo vai enganar quem? Até os escolhidos. Isso significa que eu e você precisamos estar prudentemente vigilantes. Porque o diabo, nosso adversário, diz a palavra, que ele anda bramando como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar. Não devemos esquecer que estamos de pé porque a graça nos resgatou. Glória a Deus, aleluia. Mas essa graça não foi de graça. Essa graça teve um alto preço. E a Bíblia diz que foi preço de sangue. O Senhor Jesus inverteu o seu sangue lá na cruz do Calvário para dar liberdade, para dar oportunidade, para dar condição, para dizer: olha, igreja, hoje você tem o direito de entrar no lugar santo dos santos, porque eu paguei o alto preço. Foi Jesus quem pagou o alto preço. E às vezes o inimigo de nossas vidas, ele tenta nos confundir. Mas a Bíblia diz que aquele que nos chamou para a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar a sua obra em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E aquela irmã disse: olha, pastor, quando eu era jovem, 18, 20 anos, 25 anos, eu não conhecia Deus. Eu não havia experimentado da graça de Cristo. E o inimigo se andava em minha vida. Até que um dia, pastor, eu estava em uma praça na cidade onde eu morava. E lá eu ouvi um cântico de umas moças, uma idade semelhante à minha, estava louvando e evangelizando. E aquele cântico me atraiu. E aquele cântico me fez me aproximar. E se cumpre, queridos e amados irmãos, a palavra que diz: ouvir e a vossa alma viverá. É por isso que quem é crente, quem é salvo, quem é liberto, quem experimentou o amor de Cristo Jesus, ele precisa transmitir esse amor, transmitir essa graça. Sabe por quê? Porque quando nós cantamos, a Bíblia diz que o céu se alegra e Deus habita
simplesmente para nós estarmos reunidos em quatro paredes, não. É importante o pastor Cláudio estar aqui e doutrinar a igreja, instruir a igreja, mas é importante estimular a igreja para ir para as praças, para os valados, para as vielas, para dizer que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo, é aquele que tem poder de libertar o homem, de trazer o homem para a verdadeira luz, que é a sua palavra. Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom. Aleluia! E aquela irmã disse: olha, pastor, essa graça me alcançou na praça. Eu era uma jovem usada pelo inimigo em todos os aspectos. E lá na época, alguns anos atrás, não era tão infestado assim de drogas como é hoje. Então ela disse que o inimigo usava ela para beber, para se prostituir, para brigar com os outros, para bater em outra mulher. Ela disse que era uma valentona da área. Mas que bom, irmãos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje é uma serva de Deus que manifesta a graça de salvação de Cristo. É por isso, irmãos, que muitas das vezes nós olhamos para alguém e com um olhar humano, carnal, a gente muitas das vezes até desacredita do poder da palavra de Deus. Porque alguém hoje que é escravo do inimigo, amanhã pode ser um atalaia de Cristo. E tudo isso, irmãos, é a graça de Deus que foi manifestada. E se eu tenho a graça nessa noite, se você tem a graça, nós precisamos nos revestir de autoridade dos céus para sair pelo bairro onde nós moramos, pela cidade onde nós habitamos, para dizermos a todos que Jesus Cristo é aquele que tem o poder em suas mãos para libertar o homem, a mulher, o jovem, adolescente. Ele é aquele que pode salvar o homem que está perdido nos seus caminhos errôneos. E a graça aqui se manifestou. E aquela mulher foi alcançada pela graça. Observe que a lei e a graça aqui tiveram um encontro. Os homens representando a lei, querendo crucificar, querendo apedrejar aquela mulher. Mas a Bíblia diz que a graça, Jesus Cristo, a graça encarnada, Ele mesmo, Ele resgatou aquela vida, Ele tirou aquela vida do perigo, Ele deu uma chance nova àquela mulher. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos sim estar aqui, se reunindo, nessa boca aqui, nessa alegria, nesse culto maravilhoso, mas nós precisamos estar com os nossos corações cheios de alegria também, para levar as boas novas a quem precisa. Nós precisamos nos posicionar na presença de Deus. É por isso, irmãos, que Jesus Cristo tem dito à sua igreja nos últimos dias. Nós que estamos na igreja já há algum tempo, e a gente percebe que ao passar o tempo, até mesmo os crentes começam a se envolver com outras coisas e esquecer o que é prioridade da igreja. Jesus chamou a igreja, irmãos, para evangelizar. Oh, glória, aleluia! Jesus chamou a igreja, irmãos, para pregar as boas novas de salvação a todos quantos crer e aceitar. Eles receberão a salvação de Cristo. Glória a Deus. E às vezes, irmãos, na igreja nós estamos fazendo ali
aglomerando pessoas e às vezes saindo do propósito que é a igreja. A igreja de Cristo aqui na terra é para pregar o Evangelho Santo de Jesus. É para transformação de vidas. E Jesus nos chama, e Jesus nos responsabiliza, e Jesus manda que os seus servos, aquele que aceitar a Ele como Senhor e Salvador, que receber essa graça nova na sua vida, no seu coração, você que recebeu a transformação de Cristo, precisa levar adiante. Maravilha! Observe o que Deus faz por nossas vidas, irmãos. Quem era eu? Quem era você antes de Cristo? E Jesus chegou em nossas vidas. E Jesus mudou tudo em nossas vidas. E Jesus transformou os nossos corações. Quem sabe alguém que tinha um coração ruim, um coração perverso, um coração cheio de maldade, um coração cheio de rancor, mas a Bíblia diz que todos quanto vêm a Ele, passa por uma transformação. Quem vê a Jesus não pode permanecer da mesma maneira. Quem vê a Jesus tem uma transformação. Quem vê a Jesus recebe um coração bondoso, um coração agradável, um coração perdoador. Quem vê a Jesus tem a sua transformação de vida. E não podemos de maneira nenhuma, irmãos, esquecer da graça que nos alcançou, que nos transformou, que nos fez entender o propósito da salvação. Então Jesus te chamou, foi para você viver uma novidade de vida. E às vezes, irmãos, nós estamos na igreja, e às vezes quando devemos aplicar, empregar o nosso tempo, o nosso conhecimento em discipular, para ir para as ruas, trazer aqueles necessitados, às vezes estamos aqui batendo cabeça com um crente que não entendeu ainda o propósito da graça de Deus na vida dele. Igreja não é lugar de disputa, irmãos. Igreja é lugar onde as pessoas devem amar um ao outro. Igreja é lugar onde as pessoas devem respeitar uns aos outros. Porque o mundo precisa olhar para mim, para você, e entender, irmãos, que nós somos transformados pelo poder renovador do Evangelho de Cristo Jesus, que transforma o homem. O saudoso Lázaro, ele cantava, uma música que dizia: escravo do pecado, quem era eu? Isso aí, irmão, está no verbo passado. Quem era? Está no passado. Eu e você agora, nós somos nova criatura, alcançado pela graça divina de Cristo. Então eu e você, nós temos razões sim para glorificar o nome dele com as nossas vidas. É interessante que as pessoas olhem e digam: olha, rapaz, ali é a ovelha, ali é o obreiro da igreja do pastor Luiz Cláudio. Aquela igreja é uma bênção, o pastor é uma bênção, os obreiros é uma bênção, os membros e congregados é uma bênção. Tudo isso é para quê? Para a glória, para o louvor, para a exaltação do nome de Jesus. Não podemos de maneira nenhuma, irmãos, colocar Jesus novamente na cruz. E quando nós fazemos alguma coisa que não glorifica a Cristo, nós estamos tentando crucificar Ele novamente. Então que nessa noite
mesmo conhecedor de que estamos aqui porque fomos alcançados pela graça, mas nós temos a responsabilidade de sermos diferentes. É muito interessante no culto da virada, onde todos os irmãos, as pessoas até que não são crentes, vêm para a igreja para passar a virada aqui na igreja e fazem promessas. Mas Jesus, irmãos, está nos céus, ouvindo muitas das vezes até as promessas de muitos crentes, que não passa de palavras e palavras e palavras. Mas Jesus me deu a mim e deu a você mais um ano, mais uma oportunidade de mudarmos de vida. Faça um propósito com Deus para ser um crente, uma crente, um servo diferente. Olha que o inimigo tentou armar o laço do passarinheiro para te pegar, mas as mãos poderosas do Deus Todo-Poderoso foi na tua vida. A Bíblia diz que o laço quebrou e nós escapamos. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos fazer diferente. Vamos tentar, irmão, ser um crente diferente. Um crente com a mente de Cristo. Um crente com as atitudes de Cristo. Um crente com um coração perdoador. Um crente que olhe para o seu irmão e possa declarar o amor de Cristo na sua vida através das suas atitudes. Para alguém, irmãos, não está achando o seguinte: alguém está aqui falando um sermão erudito, mas alguém está aí sentado dizendo acredita nele que não conhece ele. Aleluia, glória a Deus. Não vamos dar lugar a isso em nossas vidas, não. Nós vamos dar lugar, como disse aquela mulher, ao seu marido. Marido, eu observo que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. No seu trabalho, as pessoas irão dizer: essa mulher é diferente, é uma mulher serva do Deus Altíssimo. Esse jovem é diferente, ele é um servo do Deus Altíssimo. Esse hebreiro é diferente, é hebreiro que teme ao Deus Todo-Poderoso. E eu não tenho dúvida, pastor Cláudio, que se nós, e eu estou incluso aí, tomarmos esse posicionamento no próximo final de ano de 2025, se Deus assim permitir, estivermos aqui nessa terra ainda, nós estaremos aqui, quem sabe na penúltima, na antepenúltima, ou na última Santa Ceia, e essa igreja vai estar já de ponta a ponta, cheia de vidas libertas para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir Jesus? A Bíblia diz, irmãos, o que é ligado na terra é ligado nos céus. Aleluia. E se a igreja se unir nesse propósito, Deus vai assinar. E tudo quanto você pedir no propósito, Deus vai ordenar a bênção para sempre neste lugar. Amém, queridos? Pastor Cláudio disse que é para mim até 21h20 no máximo.